Aleluia. Da forma em que estamos, vamos receber o nosso pastor. Vamos estar orando nessa hora que o Senhor venha a derramar o seu poder essa noite. Quem quer sair daqui cheio do poder de Deus? Eu quero sair daqui hoje cheio do poder de Deus. Então vamos estar orando nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Paizinho querido, usa o teu servo, Pai, com poder e autoridade, com esta palavra que tu já colocaste no coração do teu filho, Pai. Que essa palavra venha transformar, curar, restaurar vidas essa noite neste lugar, Pai. O teu Espírito tem liberdade, Senhor, para agir no nosso meio, Pai. Em tudo nós te damos graça, Deus. Amém. Graça e paz de nosso Senhor Jesus para com toda a igreja. Se você pode assentar-se, faça-o, por favor. Fique em plena liberdade na casa do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A gente já teve a honra, a felicidade, a bênção de adorar o Senhor com vários louvores ministrados, uma bênção muito grande. Sentimos muito a presença do Senhor Jesus. Queria confirmar aos irmãos o que já foi dito. Jesus está neste lugar. A glória dele está aqui. Aleluia. Não é apenas uma forma de repetir coisas. É uma verdade. Jesus está aqui. A igreja primitiva, quando ia praticar a ceia do Senhor, eles acreditavam de forma piedosa, profunda, sem nenhuma sombra de dúvida, de que a presença do Senhor Jesus era uma coisa muito real no meio deles. Ou seja, Jesus estava ali. Não era em espírito simplesmente como nós hoje percebemos. Na dimensão do espírito, Jesus estava ali. Ele descia da sua glória e participava do culto com a igreja. Era assim que eles acreditavam. Tanto é que eles faziam questão de esticar o culto. Esticava. Diz um texto bíblico de Atos que Paulo ministrava até a meia-noite, porque eles não saíam, o povo não saía. Eles queriam experimentar o máximo daquela presença. O Senhor estava com eles em todo o tempo. Mas vamos dizer, de forma literal mesmo, naquele culto, eles tinham essa certeza. E para poder aproveitar, é como você que vai chupar uma laranja e começa a espremer aquele bagaço ali, né? Até a última gota. Eu gosto muito de ver aquele pessoal que trabalha espremendo cana de açúcar para pegar o suco. E dobra, e dobra, e dobra, e dobra. E o trem já vai... Parece que não vai sair mais nada, e lá sai mais um pouquinho. Esse era o sentimento daquele povo naquele culto. Não podia perder nada, Jesus estava ali. E onde o Senhor Jesus está, coisas acontecem. Aleluia. Não é diferente hoje. Jesus está aqui.
Me lembro, pastor Ney, eu estava participando de uma cerimônia de ceia em Boston, lá na igreja do pastor Uriel. Tinha uma mesa mais ou menos, porque havia muito mais gente, então tinha uma mesa mais ou menos o dobro dessa. E eu fui convidado para ser um dos que estava ali, como o senhor fala aqui, o ministério da mesa do Senhor, do memorial. Aqueles irmãos que vêm. E eu estava lá, junto, fui convidado. E tudo transcorria com muita alegria, era muito louvor, era muita graça de Deus. E de repente, uma irmã, lá atrás, da metade para trás assim, daquela multidão de gente, deu um grito enorme, caiu por terra, e foi um alvoroço tremendo. Os irmãos foram lá agarrar aquela irmã, e aquela irmã gritava, e aquela irmã falava em línguas, e o negócio assim, e o fogo pegou mesmo, a brasa já estava sendo assoprada, o Espírito já estava soprando. E me lembro que o pastor Gesiel Nunes Gomes manda chamar aquela irmã. E trouxeram aquela irmã, e a irmã, tadinha, já estava praticamente sem fôlego. E aquela irmã foi ajudada, e abanaram, e sopraram, e ajudaram ali. Aí quando ela foi se acalmando, em prantos, ela olhava para nós e dizia: Ele está aqui. Ele está aqui. Pastor Uriel foi lá, colocou o microfone e disse: irmã, o que a senhora viu? Ela disse: quando vocês estavam orando, abençoando os elementos da ceia, eu vi ele no meio de vocês com a mão estendida. Aleluia! E ele falou assim, olhou para mim e disse assim: eu ainda sou o dono da mesa. Oh, aleluia! Pastor, nunca mais a ceia para mim foi uma coisa assim, normal, natural como antes. Todo culto de Santa Ceia, eu sinto uns arrepios, umas coisas tremendas, porque no meu espírito, na minha alma, há um testemunho que o Senhor está aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecê-lo por essa tão extraordinária oportunidade e também pela vida do nosso pastor, Elenay Correia, pelo carinho dele, juntamente com a minha família e juntamente com a igreja, os irmãos, foram ali em Goiânia nos ajudar e nos trazer para cá. Quando eu digo nos trazer, colocar dentro de uma caminhonete e trazer mesmo. E nós estamos aqui na certeza de que Deus tem algo para nós neste lugar. Não viemos com nenhum tipo de ambição, mas nenhum mesmo. Se eu dissesse que teríamos alguma ambição, alguma coisa nessa direção, eu estaria pecando. Vim com meu coração, eu e minha esposa, a pastora Zélia, viemos com um espírito aberto, simplesmente curvado para somar, nada mais. O que nós pudermos fazer, juntamente com os irmãos, para somar ao pastor e à igreja, faremos em nome de Jesus. É tudo o que nós queremos. Quero convidar o pastor Elenay para me ajudar. Eu vou, irmãos, eu gosto sempre, sim, de louvar o Senhor. Não sou aquela coisa mais, eu já fui cantor, já gravei. Não foi aquela coisa também não, mas gravei. Naquela época dos discos de vinil, gravei também. Eu gravei um CD nos Estados Unidos que nunca foi divulgado. Quem escuta mesmo é só eu e a Zélia e uns 3 ou 4. Não deu jeito para divulgar aquele negócio, mas é bonito o CDzinho, eu gosto, né? Se eu não puxar a brasa para minha sardinha, né? Não vai cozinhar. Então, eu louvo a Deus, né, pelas oportunidades que Ele me deu. Eu sempre fui muito envergonhado. Quando eu gravei meu primeiro LP, nos anos 80, eu era um dos braços direitos do pastor Cisino,
vice-presidente, eu era vice-presidente dos Gideões, então eu tinha toda a oportunidade que eu quisesse para lançar o CD e tal. Nunca fiz, nunca. Eu morria de vergonha. Tinha vergonha de errar a letra, sou ruim de cabeça. Deixei pessoas ensaiar meus hinos e cantar, porque eu tinha medo, eu sou envergonhado, sou muito limitado. Mas eu gosto, às vezes, assim, de louvar o Senhor. Na minha congregação, onde eu era dirigente, eu sempre me arriscava e adorava o Senhor, né? Aqui eu sei que tem pessoas extraordinárias no louvor. Então, aqui não vou competir com ninguém, vou adorar o Senhor também e louvá-lo pela oportunidade que Ele está me dando de vida, de saúde, né? Estar aqui é um milagre de Deus. Não é verdade, irmãos? É um grande milagre de Deus. Eu não sei se você gostaria de se levantar só um pouquinho. Aleluia. Isso é um louvor assim mais antiguinho, mas eu acho que os irmãos conhecem. Aí os irmãos adoram o Senhor comigo, né? Pedi o pastor Elenay para cantar também, aí se ele tiver um microfone aí ou qualquer coisa, me ajudar. Senhor, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, nos rendemos nós a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande. Aleluia, que é devido. Estamos nós. E Ele está vendo. É o que separa, não separa mais. A luz que outrora apagada. Oh, aleluia! Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Poder sentar, querido. Louvando a Deus no seu coração, na sua alma. Aleluia. Bendito é o Senhor. Está aqui. Aleluia. Ah, Senhor lindo, maravilhoso. Aleluia.
Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Amados, tem coisas nesta vida que só podem ser resolvidas se a solução vier lá de cima. Caso contrário, não tem solução. Eu e você nos deparamos com muitos exemplos dessa natureza. Pessoas que hoje estão cheias de vigor, de saúde, de vida. Pessoas jovens que, de repente, são acometidas por uma enfermidade, uma doença que a medicina não tem mais como ajudar. E você vê a pessoa ir sendo consumida pelo mal, se submete a todos os recursos disponíveis e não dá. Vão embora. São centenas que nós já vimos e que está nesse exato momento acontecendo. Eu me lembro que um dia estava no Hospital do Câncer, na cidade de Goiânia. Fui lá com a minha esposa para ela fazer um exame. Não tinha nada a ver com essa enfermidade, graças a Deus, mas nos dirigiram ali para um exame especial e ali era que tinha aquela máquina para fazer. E enquanto ela estava lá, fazendo o exame, eu fiquei na entrada, na portaria, e de repente fui assediado por pessoas em estado deplorável, fisicamente falando, pela enfermidade, pelo câncer. É um hospital do câncer, para tratar desse tipo de pessoas. E quando a minha esposa sai lá de dentro e chega aqui, já tinha um grupo de pessoas em volta de mim, eu estava orando por elas, pessoas em desespero, chorando. E ela me ajudou a orar por várias pessoas ali, pessoas que já estavam dispostas a tirar a própria vida, porque não sabia mais como encarar aquela situação. E nós não podíamos ficar ali, tivemos que ir embora. Fomos descendo uma rampa e as pessoas atrás de nós, e nós orando pelas pessoas. Eu nunca vi na minha vida tamanha necessidade, eu chorava e nós orávamos por aquelas pessoas. Sabíamos que a maioria daquelas pessoas jamais encontraria a solução para aquele tão grave problema que sofriam. A única coisa que nós tínhamos e temos certeza é que a solução, a resposta favorável, ela vem de Deus. José, como também Daniel, quando foram diante do rei para responder uma necessidade que o rei tinha de revelação, ou da revelação do significado, da interpretação dos sonhos que tiveram, eles disseram praticamente a mesma palavra, que só o Senhor seria favorável a eles. É tão lindo quando você vê, Daniel olha para Nabucodonosor e diz: o meu Deus será favorável a ti, ó rei. José diz: o meu Deus será favorável a ti, ó faraó. Como é maravilhoso nós termos a capacidade dada por Deus de olhar para uma pessoa em extrema necessidade e dizer: o meu Deus será favorável a você. Um dia,
eu e minha irmã estávamos indo de São Paulo para Goiânia e nós passamos numa cidade chamada Caldas Novas. No meio do caminho tem uma vila, onde as pessoas vendem coisas na beira da estrada. Inúmeras barracas, inúmeras. Todo tipo de artesanias, coisa que se fabrica com as mãos, especialmente vasos. Todo tipo, cores, coisa mais linda. Vasos de barro, aqueles vasos que são queimados em fornalhas enormes. Eu fiquei impressionado de ver as fornalhas funcionando, queimando aqueles vasos, preparando tudo aquilo para serem expostos e vendidos. E minha irmã está lá, comprando vasos, animada, né? E eu andando por ali, admirando tantas e tantas belezas, coisas que às vezes na nossa cidade a gente não encontra. Mas olhei assim do lado de fora, irmãos, e vi um monte de caco de barro. Caco de barro que foram vasos que se quebraram. Mas era muito. Era uma montanha. E estava do lado de fora. E eu perguntei ao rapaz que estava atendendo, eu disse: por que vocês estão aproveitando esses cacos de vasos aí? Vasos que quebraram e os cacos estavam ali. Cacos pequenos, cacos grandes, alguns mais escurinhos, outros mais vermelhinhos, mas tudo quebrado. Uma montanha. Falei, para quê? Vocês fazem o quê com isso aí? Porque na minha concepção, aquilo não prestava mais para nada. Para mim, quando um vaso desse quebrava, não tinha mais valor, serventia. Não tinha mais como aproveitar isso. Vai entendendo o mistério, irmão, da palavra. Vai entendendo o mistério. Não importa o tamanho do vaso, não importa a cor, não importa o formato. Eles quebram e são jogados lá no monte. O rapaz me disse. E eu disse: o que é que vocês vão fazer com isso? Ele disse: nós vamos reaproveitar. Reaproveitar? É. Mas como assim? A gente deixa ali fora o tempo que é necessário e eles começam a tomar banho de chuva, água da chuva. Aí passa o tempo, chega aquele momento que já deu a coisa e nós conseguimos reaproveitar. Eles voltam a ser barro normal e a gente consegue fazer novos vasos ali. Aí eu disse: beleza, mas e quando demora a chover? Às vezes demora, né? Chover. Para a gente ser reaproveitado, né? Aí ele disse: não, fica ali, esperando a chuva. Ei, coisa difícil é esperar essa chuva. Ainda mais no Goiás, irmãos. Oh, meu Deus, aqui não chove quase nunca. E fica lá. O ruim é que fica um em cima do outro, amontoado. Se tivesse vida em si, ia ter muito pedaço, caco gemendo por ali, né? Porque um amontoado no outro, outro amontoado, e aqueles bicos de coisa quebrada, enfiando ali naqueles cacos, aqueles bicos, e vai machucando. Ainda bem que aqueles vasozinhos ali, eles estavam meio
sem vida, né? Aí eu disse, por que vocês então não fazem o seguinte? Pega a água e vai lá e... Água normal, uma mangueira bem grande, grossa. Olha, irmãos, o Espírito Santo que está aqui, ele é testemunha dessa conversa que eu tive com o rapaz. Eu não estou inventando nada, irmãos. Se eu estivesse inventando alguma coisa, isso é maldição. Eu não quero ser amaldiçoado. Tenho 63 anos, quase indo para a eternidade, não vou inventar história. E eu quero passar para vocês uma mensagem verdadeira, que venha trazer uma lição que vai te ajudar, pode te ajudar a entender o que Deus quer na nossa vida e para a nossa vida. Aí eu disse, por que vocês não pegam uma mangueira grossa e lava, e vai lá e joga água nisso aí? Ele falou, não funciona. Eu falei, como? Água, não é tudo água? É água, mas a água é diferente. Eu falei, mas por quê? Eu falei, se é porque tem cloro, porque tem química, porque não é pura. Ele falou, eu não sei. Eu só sei que não funciona a água natural nossa. Só a água que vem da chuva que resolve. Ele disse, tem mais, olha, se a gente ficar molhando com essa água aqui, a matéria apodrece. Foi engraçado. Apodrece. Não dá para aproveitar, E eu assim... Aí como a gente já é espiritual, né? Eu já começo a fazer um entrelaço ali das coisas. Eu digo, esse negócio aí tem uma mensagem. Tem uma mensagem aí. Aquilo que nós queremos resolver usando nossa capacidade, conhecimento, habilidades, nossa sabedoria, nossa inteligência, às vezes faz apodrecer a coisa. Não ajuda em nada. Mas quando a água da chuva cai, recria vida naquela matéria. Porque o barro, apenas como barro, ele é uma massa inútil ali. Mas quando alguma coisa maior vem, muda o contexto daquilo tudo ali. Eu estava pensando, quando Deus criou Adão, Deus vai lá e pega o barro e faz o boneco. Aquele boneco. Um boneco bonitão, foi bem feito, porque Deus não faz nada mal feito. Mas era barro. Então, por dentro e por fora, era barro. Estava lá. Como uma estátua ali. Eu não sei se Deus se preocupou de fazer os órgãos, né, constituir aqueles órgãos internos ali, o fígado, o pâncreas, rins, sistema do estômago, veias. Eu não sei se Deus fez isso de barro, mas Ele fez um boneco. E era um boneco inerte, muito bem feito, boa aparência, bonitão aquele boneco. Já viu aqueles bonecos que tem nas lojas por aí? Que tem uns bêbados, né? Que eles acreditam tanto que aquilo é verdadeiro que abraça, beija. E tem uns que ficam com raiva, até bate. Dão uns tapas nos bonecos nessas lojas. Já vi tudo isso aí. Vocês já viram aí nesses vídeos de internet, tem essas coisas. Bonito. E o Senhor, Deus, Ele criou aquilo. Eu quero acreditar
que foi a única coisa no mundo, nesse universo, que o Senhor criou, botando as suas mãos. Por isso que a Bíblia diz, somos feituras das suas mãos. Tudo demais que passou a existir, foram criados, foi pela palavra de Deus. Haja, apareça, aconteça. E as coisas aconteciam. Porque vai que palavra poderosa que Deus tem. Ele diz, viva, o cara vive na hora. Morra, olha, morre também. Não tem rico, pobre, poderoso, não tem. Irmãos, Deus é Deus. O resto é Baal, viu? Deus é Deus. Está lá o bonecão. E agora? A Bíblia diz que Deus, né? Não sei se ele estava em pé, o boneco, ou se ele estava deitado. Se ele estava em pé, Deus não precisou se curvar. Se ele estava deitado, talvez Deus se curvou. Não sei. Mas eu só sei que o bonecão estava lá, sem vida, era barro puro, por dentro e por fora. Ei, por dentro e por fora. Você lembra que o profeta disse que tem pessoas que quando perdem o relacionamento com Deus, o coração deles se transforma em coração de pedra. É um coração tão duro, irmãos, difícil de você trabalhar. Mas Deus muda esses corações também. Ele diz, eu vou tirar esse coração, eu vou dar um coração de carne. Ele não diz que vai transformar, ele diz que vai arrancar. Oh, glória a Deus. Deus arranca e bota coisinha nova aí. E Deus, então, sopra nas narinas do boneco. Porque eu tinha nariz. Eu acho que quando Deus trabalhou ali, né, manuseando o barro para fazer o bonecão, ele também enfiou assim o dedo, né? E fez um buraco. Deus sabe que às vezes a gente precisa do buraquinho, né? Para respirar. Aí Deus enfiou o dedo e ficou os buraquinhos. E Deus foi lá. E a Bíblia diz que ele soprou a sua vida ali. Soprou a sua vida. Agora o que mais me emociona quando eu penso nisso é aquele processo que começa ali. De repente, lá dentro daquele boneco, aparece o fígado e começa a funcionar. Aparece o coração e começa a funcionar. Aparece os rins e começa a funcionar. Aparece a uretra e começa a funcionar. E como uma cobra muito grande, as tripas, as veias começam a se formar. E por dentro daquelas veias já começa a aparecer sangue que começa a andar por aquelas veias. E quando chega no cérebro, aí começa a formar o cérebro, a massa encefálica, aparece aquilo, começa a funcionar. E o olho do boneco abre. Meu Deus! Que mistério! Que poder! Que poder! Que coisa extraordinária! Essa vida que veio do Senhor e começa a construir as coisas. E hoje o Senhor faz restaurar, vai restaurando. Aleluia. Eu vi pastor Tibijó chorando por um homem que havia falecido. E levaram aquele homem, botaram numa cama. E lutaram, tinha médicos dos Estados Unidos, tinha médicos do Canadá. Nesse momento, naquele grande movimento que
pastor T.B. Joshua possuía ali na Nigéria. E ele então se dobra em cima daquele cadáver, e ele começa a soprar no rosto dele, e soprando nas narinas. Ele lutou mais ou menos ali uns 5 a 10 minutos, e o morto estava morto e não se movia, não se movimentava, mas ele foi fazendo, ele foi ministrando, ele foi soprando, ele foi declarando, e daqui um pouco os dedos do defunto começaram a mexer. Já não era mais um defunto, já era um corpo sendo restaurado, e aquele homem levantou e foi plenamente restaurado por Deus. Eu estou falando que Deus está fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. No Jardim do Éden foi apenas uma ideia do que Deus faria pela humanidade, em todos os seus termos, em todas as suas necessidades. Mas eu quero concluir o pensamento com um pensamento que diz assim, amados, eu passo para você, guarda isso aí. A solução vinda lá de cima, ela fala de uma ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Porque há coisas, eu disse, que só vindo de lá podem ser resolvidas. E Jesus disse, em João 15:5, ele disse assim, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pode tentar. É fracasso. A ideia vai apodrecer, não vai vingar. Espera. Coloque o problema no lugar certo, à espera da resposta certa. Que quando ela vier, haverá a restauração. Igual aquele barro. Ele disse para mim, é incrível, parece que o barro restaurado ainda é melhor do que aquele que nunca foi quebrado antes. Quando a gente não consegue ver o futuro, nós fazemos uma interpretação errada, equivocada do presente. Talvez haja alguém aqui, não vou apontar a mão para ninguém, quem sou eu, mas talvez há alguém aqui que não está conseguindo entender. Tipo assim, eu não entendo. Já encontrei com pessoas que me disseram, pastor, eu não entendo por quê, não entendo. Talvez tem pessoas que não estão entendendo. Porque não está conseguindo ver o futuro, então estão fazendo uma interpretação equivocada do presente. E isso aconteceu com as irmãs e os amigos de Lázaro, lá de Betânia. Lázaro adoece, Lázaro morre. Lázaro doente, Jesus é avisado, Jesus não vai. Jesus, quando vai, já tinha passado 4 dias, Lázaro já havia sido sepultado. Eu creio que Jesus sofreu muitas críticas, porque quando as coisas parecem que não funcionam através das nossas vidas, a gente sofre críticas também. Mas eles não entendiam, não conseguiam enxergar o futuro. Eles viam só o presente. Era um Lázaro que havia morrido, um Jesus que não atendeu, um Jesus que aparentemente ignorou, não deu bola, não fez caso, e deixou o seu amigo. Ele dizia que amava, ele dizia que gostava muito daquela gente de maneira especial,
Mas está aí, ó. Lázaro morreu, Jesus foi avisado antes. Tanto é que uma das irmãs disse, se o Senhor tivesse vindo quando foi avisado, o nosso irmão estaria vivo. Quem mantém a vida não pode devolver a vida? Ou não? Que poder é esse? Que pode manter o camarada vivo, mas não pode devolver a vida, se for preciso. Porque viam apenas o presente e faziam uma interpretação errada do futuro. E o futuro, Jesus disse, gente, essa enfermidade não foi para a morte, mas para que o Filho de Deus fosse glorificado através dela. Esse é o futuro. Jesus estava trabalhando, agindo no futuro. E aquele pessoal estava totalmente escravizado na situação do presente. Quando o presente é bom, tudo bem, mas quando o presente não funciona, não vai, as coisas não andam, hein? É preciso que tenhamos uma visão do futuro. Porque quando a gente tem uma visão do futuro, a gente vence as lutas do passado e do presente. Amém, igreja? Eu quero finalizar contando para vocês rapidamente o que o pastor e grande servo de Deus na área de recuperação de pessoas no mundo inteiro, pastor David Wilkerson, quando ele abriu a sua casa, a primeira casa de recuperação, Desafio Jovens, lá na cidade de Nova York, muitos jovens, moças, rapazes, foram levados para a casa de recuperação para serem internados, mas ele não via transformação, não havia um impacto na vida daqueles jovens. Alguns não permaneciam, outros não mudavam nunca. E ele estava sofrendo muito porque ele não via a coisa funcionar. Era como se estivesse jogando água de torneira, de mangueira, nos cacos de barro. Não funcionava. Mas um dia, orando e orando, o Espírito do Senhor falou com ele. E graças a Deus que o Espírito ainda fala, né? E quando Deus fala, nasce a vida, nasce a esperança. A porta abre uma porta, a gente vê a solução. E o Espírito do Senhor falou para ele assim, meu servo, só vai funcionar se esses jovens forem cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mudar, vai transformar esses jovens. Aí ele disse, então tá. E a partir dali ele começou um trabalho, levando, influenciando os jovens, né, a buscar o batismo no Espírito Santo. E à medida que Jesus começou a batizar, começou a haver transformações. Mudanças estupendas, extraordinárias. E dali Deus levantou homens como Sônia, como Maria, como Israel, como Nick Cruz, que são grandes líderes no mundo de hoje. No dia em que a chuva do Espírito desceu e molhou aquele barro inútil, sem serventia, aparentemente sem futuro. Que Deus nos abençoe, amados. Que Jesus nos abençoe. A morte do Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, é o preço que foi pago para que esta chuva sempre venha. Sempre venha. E quando você for orar por alguma necessidade, lembre-se disso e diga para Jesus, Senhor, eu sei que a saída só vem de cima. Desça, Senhor, a tua água. Chova sobre a minha vida. Chuva, Senhor, sobre a minha necessidade. Traz novamente uma nova oportunidade para mim.
E eu te dou a certeza, eu te garanto, em nome de Jesus, que assim vai acontecer. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.